Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. O número de suicídios no Brasil cresceu 11% em 2022, na comparação com 2021. Foram 16.262 registros, o que dá uma média de 44 suicídios por dia. Esses dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos tratar de uma série de questões que envolvem o suicídio, sem tabus e preconceitos, conversando com o psicólogo Lutz Rocha. Lutz, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu que agradeço, estou aqui muito feliz de poder falar sobre esse tema, apesar de ser um tema complexo, é um tema que a gente precisa tratar. E aí vocês estão de parabéns por promover esse espaço. Obrigado. Bom, o suicídio, ele não é um fenômeno apenas aqui no Brasil, mas também no mundo, né? E ele vem crescendo, não apenas aqui, mas também nos demais países. A que você atribui essa alta, esse crescimento do número de suicídios, tanto aqui no Brasil como também no mundo? A gente tem duas questões, né, assim, principais que eu diria, né? Assim, a primeira delas é que a gente tem diminuído a subnotificação, né? Assim, não é que antes não acontecesse tantos suicídios, né? Assim, na verdade, antes a gente tinha uma subnotificação, seja por fatores familiares, seja pelas equipes que não estavam preparadas, seja, enfim, por diversos motivos, né, as equipes de segurança pública que atuam. Então, essa subnotificação, ela vem diminuindo. Isso é um fator muito importante para registrar cada vez mais. E o outro fator, que aí sim diz de um aumento, diz respeito ao aumento do sofrimento mental. O adoecimento mental, ele tem sido constatado cada vez mais cedo e cada vez mais intenso, né? Assim, a gente tem as questões relativas, né, assim, que tocam vários países, né, assim, questão de desemprego, questão de subempregos, a questão da fome, da miséria, da difusão da violência, né, massivamente, e do uso das redes sociais de modo compulsivo também. Então, conflitos armados, conflitos armados, guerras, né, diversos fatores contribuem para esse agravamento desse momento, assim como a pandemia. A gente acabou de sair, não, a gente ainda vivencia um momento, né, que a Covid prevalece, apesar da gente né, ter tido, né, assim, pela OMS, uma tendência de reconhecer que a gente vai superando a pandemia, mas a gente tem, nesse momento de pandemia, um distanciamento social muito mais efetivo, muito mais intenso, e isso impactou severamente o convívio das famílias. E o convívio é algo fundamental para a nossa saúde mental. Agora, quais são os principais transtornos que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio? Os transtornos mentais, eles são vários, né, assim, que se associam ao suicídio, porque o transtorno mental normalmente vai nos relacionar ao sofrimento mental. Então, esse sofrimento mental agravado que muitas vezes culmina com o suicídio. O principal deles é a depressão, né? A depressão, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente sabe que ela tem tido uma incidência cada vez maior. Um outro transtorno que também é muito importante, que muitas vezes é confundido, inclusive pelas equipes profissionais, com a depressão, é o transtorno afetivo bipolar, o que a gente chama de bipolaridade, porque muitas vezes é diagnosticado como depressão, mas na verdade é um transtorno bipolar, que também está muito relacionado à depressão. Os transtornos ansiogênicos, né, assim, em geral, a gente tem também tido muitos relatos de casos de suicídio. Seriam as crises de ansiedade, As né? crises de ansiedade, o que a gente chama de síndrome do pânico, e, em especial, também transtornos psicóticos. Aqueles que fazem, né, quando a gente fala de psicose, a gente está falando de, normalmente, um deslocamento ou uma fuga, entre aspas, da realidade, né, principalmente a esquizofrenia. Então, e, por fim, assim, a gente não pode deixar de citar os transtornos das adições, a dependência química, né, as dependências químicas das diversas drogas, aí incluídos o álcool, a maconha, a cocaína e tantas outras, né, assim, próprios medicamentos utilizados para transtornos mentais,
tem também um sério impacto sobre a questão das mortes violentas, e o suicídio é uma morte de causa externa, uma morte violenta, que está muito associada às adições também. Como você citou agora, a questão da depressão, não é? Que é uma incidência muito grande de depressão aqui no Brasil, e também não é um fenômeno circunscrito ao nosso país, né? Mas um levantamento feito pela Universidade Católica, né, do Chile, ela apontou que o índice de depressão aqui no Brasil é bem maior do que nos demais países da América Latina. E pelo levantamento que foi feito, enquanto a média na América Latina é de 12% de pessoas que vão desenvolver a depressão ao longo da vida, aqui no Brasil esse percentual já chega a 17%. É um número bem preocupante, não? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem tido um fenômeno importante no Brasil, que além desse crescimento das notificações de depressão, as notificações, os diagnósticos cada vez mais precoces. A gente tem tido diagnósticos de depressão, inclusive com ideação suicida, em adolescentes e crianças cada vez mais frequentes. Nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, nas escolas já se identifica muito. Então, é algo que precisa de muita atenção, né? Qual seria a razão dessa depressão estar vindo tão precocemente, assim como o desejo de se matar? Eu vejo que há diversos fatores, né? Assim, nunca a gente vai falar de um fator único, né? Uma causa única no suicídio ou na ideação suicida, né? Sempre multicausal, mas na infância, fatores como bullying, o desejo de inserção ou de se sentir inserido, né? Assim, a questão da formação da identidade, os conflitos familiares, a violência doméstica, que também ainda é culturalmente muito aceita no Brasil, né? Então, as pessoas ainda têm aquela ideia generalizada de que um tapinha não dói, e que muitas vezes são marcas que são indeléveis, né? Assim, na mente de uma criança. Lutz, mitos e verdades sobre o suicídio. Existem muitos mitos e verdades sobre suicídios. E para falar deles, né, assim, vou tentar trazer alguns, né? O primeiro que eu acho que é importante falar aqui nesse espaço é que a gente não deve falar sobre suicídio, né? Pelo contrário, falar sobre suicídio é importante. A gente tem marcas, né, assim, na nossa sociedade, a gente tem o Setembro Amarelo, tem diversas datas alusivas, a gente tem legislação. Então, é um mito que a gente não deve falar sobre suicídio. É uma verdade que a gente não deve expor métodos, que a gente não deve expor as pessoas, os corpos, né, assim, cenas de tentativas ou do próprio cometimento do suicídio, porque além de ferir a memória daquele sujeito, daquela família, né, assim, incentiva o suicídio por imitação. Né? Assim, a gente acaba, isso é uma verdade, acaba difundindo métodos eficazes de cometimento de suicídio. É um mito dizer que a gente não pode falar do suicídio, porque quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente toma conhecimento, a gente avança, né? Só não pode informar de uma maneira sensacionalista. Exatamente, é informar. Esse é o recado para a mídia. Não deformar, né? Não deformar a notícia. Outro mito é de que a pessoa que tentou, que ela está apenas querendo atenção ou que ela não vai tentar de novo. Isso é um grande mito. Outro mito é que o suicídio, ele não acomete crianças. A gente tem casos de suicídio, infelizmente, inclusive aqui no nosso estado do Espírito Santo, no município de Vitória e outros municípios a gente tem relatos recentes de suicídios cometidos por crianças por questões relacionadas a bullying, homofobia, violência doméstica. Então, isso é um outro mito. E um outro mito é que a pessoa que sofre de um transtorno mental e que tem ideação suicida é uma pessoa que não tem Deus no seu coração, né? Assim, porque isso afasta as pessoas dessa dimensão da espiritualidade, que é um fator de proteção. A gente considera, não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas científicas da Europa, da América e da Ásia, todas são enfáticas em tratar a espiritualidade como um fator de proteção.
Mas a gente não pode dizer que, porque ele não vai a uma igreja ou porque ele está endemoniado, obsidiado, que ele está falando de suicídio. São tabus que ainda rondam bastante. São vários né? tabus, né? A gente tem muitos tabus sobre o tema, né? Agora, é um mito aquele pensamento de quem tentou uma vez não vai tentar uma segunda? É um mito. Inclusive, a gente deve prestar bastante atenção, já que a gente tocou na questão das crianças, dos adolescentes, a gente tem observado com muita frequência a prática de automutilação. A automutilação é como se fosse um preâmbulo da ideação suicida. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, Lutz, quais são os sinais de alerta que podem indicar o risco de suicídio? Sim. Para familiares e até amigos ficarem atentos. Dentre os sinais de alerta, o primeiro deles que a gente não deve negligenciar nunca é quando a pessoa manifesta o desejo de morrer. Seja expressamente, quando ela diz, eu vou me matar, eu vou partir dessa para uma melhor. Seja quando ela faz isso indiretamente, quando ela deixa um recado, um agradecimento muito específico e às vezes você precisa entender que esse agradecimento está sendo um agradecimento pela vida, pela sua amizade, mas eu vou partir. Mas você não sabe se aquela pessoa vai fazer uma viagem nem nada. Então preste atenção, às vezes é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é uma diminuição geral da energia. A gente fala que a depressão ela tem essa capacidade de diminuir a nossa energia. Então a nossa energia fica reduzida e a gente perde o gosto por atividades que normalmente fazia, a gente come mal, dorme mal, seja dormindo muito pouco ou dormindo muito, né? A insônia é um sinal de alerta e a hipersonia ou a hipersônia também é um sinal de alerta. Então essas alterações são importantes como sinais. Agora, Lutz, a terapêutica, né? Para o tratamento do suicídio, ela tem que ser multidisciplinar, não é? Tem que envolver vários profissionais aí no atendimento a essa vítima. Você diria como é que está hoje a estrutura, não apenas do ponto de vista da saúde, né, do atendimento médico hospitalar, mas também de todo o apoio psicológico, né, que esse paciente precisa? Ótimo. Em se tratando de equipe multiprofissional, são vários profissionais, né? A gente sempre vai destacar, né, assim, o profissional médico de psiquiatria, os profissionais de psicologia e outros profissionais que estão envolvidos, médicos em geral, enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e poderia falar uma série de profissionais, assistentes sociais. Além desses profissionais da saúde, os profissionais que estão envolvidos com aquele sujeito, por exemplo, no caso de uma adolescente, profissionais da escola, no caso de uma pessoa idosa, às vezes os profissionais de um centro de convivência da terceira idade, às vezes os profissionais que convivem com cuidadores, que convivem com esses idosos, porque também são um grupo que merece muito atenção e necessariamente carece de um apoio familiar importante. Aí a família a gente tem que entender como sujeitos que têm uma relação afetiva positiva, né? Então, mesmo que não resida na mesma casa, mas pode ter um vínculo e se configurar como apoio, e também a própria adesão, né? Assim, a pessoa que pensa, né? Assim, e se você que nos assiste, em algum momento já pensou que a vida seria melhor sem você, que você já fez o que podia fazer ou que não vê mais sentido para a vida, isso é um grande alerta e é o momento de buscar ajuda profissional, além de outras ajudas, apoio comunitário, religioso, aqueles que forem pertinentes. Mas a ajuda profissional tem que vir e aí a gente tem que destacar na rede de saúde a rede de atenção psicossocial, que é a chamada RAPS, que foi, assim, que veio nos últimos anos sofrendo um grande impacto, né? Uhum. E que a gente hoje precisa fortalecer essa rede, a RAPS. Ok, então a palavra de ordem é o seguinte: acolhimento e nenhum preconceito, né? Exatamente. Acolhimento, escuta ativa, cuidado com o outro e muito respeito, né? Assim, todas as falas
que são depreciativas, que são, né, assim, que minimizam o sofrimento alheio, elas não ajudam. Então, se você não quer ajudar, não atrapalhe. Lutz, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vou deixar, além de, né, claro, a rede que a gente já falou, de apoio psicossocial e todas as outras que existem, a gente tem também um serviço gratuito, que é o CVV, que atende 24 horas por dia no telefone 188 e que é uma grande conquista e que eles têm uma expertise legal em fazer acolhimento. As pessoas podem ligar gratuitamente. Obrigado, Lutz. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta aqui em mais um Ponto de Vista. Até lá!